Olá, muito boa tarde. Fala, minha gente, estamos chegando. Muito boa tarde, meus amores. Alegria daquele tamanho de ficarmos com você até as 4 da tarde. Prazer enorme, hein? Estarmos juntos mais uma vez, esse trio com o quarto elemento também, o quarteto, né? Esse quarteto aqui, muito bem acompanhado de você que está do outro lado da telinha, acompanhando a gente todas as tardes. Obrigado pela companhia e bora conversar hoje, hein? Esse é um quarteto de sucesso, gente. É de sucesso que nós vamos falar hoje. Qual é o conceito de sucesso, prosperidade? Como transmitir isso aos filhos, Aleixo? O que seria sucesso, hein? Eu parei no começo da sua frase, ficou da hora, né? Ficou da hora. É um quarteto de sucesso e de sucesso. Nossa, fala de novo. Demais. Nem sei mais, foi tão de improviso, é tão natural. Não, faz só para provar que não era sorte. E foi. É disso que nós vamos falar. Sucesso, prosperidade, nesses termos em que a gente escuta tanto dizer, precisa ter para ser ou ser para ter. Tem algo de filosófico, mas é mais que isso, é prático para a vida da gente, principalmente para a vida do cristão. E a gente ouve tanto e vê, né, nas redes sociais, na internet, aí, muitos coachings, né, dizendo, não, você precisa ter sucesso, e sucesso daqui, sucesso dali. E aí sacrificando, né, a família, sacrificando até mesmo um precioso tempo do descanso e tudo mais para alcançar um sucesso, para alcançar aí, quem sabe, prosperidade. Mas o que é o verdadeiro sucesso e prosperidade? É o que a gente vai descobrir hoje por aqui, né, pastora Leite? Essa é a grande pergunta. Sucesso em quê? E olha lá, da mesma forma que existem uns ideais de corpos por aí, né? Sabe aquele ideal de magreza que deixa todo mundo doente? Também tem o ideal de sucesso que está adoecendo todo mundo aí. E está passando livremente, a gente precisa falar sobre isso, principalmente quando se trata de crianças, né? Exato. Começa a crescer correndo atrás de um negócio que nunca pode ser alcançado, ou se alcançado, ele vai ser um ser humano horrível. Nossos filhos estão nos copiando, nos ouvindo, nos seguindo e para onde nós estamos levando-os. Então fica com a gente, esse é o assunto de hoje. E para não perder o costume nunca, tem sempre, é claro, ela, Josemara Mai, com o hashtag de hoje. Ai, que bom estar na companhia de vocês, viu? Maravilha. Obrigada. Boa tarde para você aí de casa também, é muito bom sempre estar aqui fazendo companhia para você, tá bom? Hoje no nosso Momento Hashtag eu vou falar a respeito, atualizar um pouquinho mais sobre o assunto que o Lucas trouxe ontem, o apagão que aconteceu em São Paulo e em Guarulhos. Vou te explicar o que aconteceu de fato, viu? Também vou falar sobre a onda de calor que atinge aí boa parte do país. E por fim, te explicar por que a Novo Tempo está exibindo propagandas eleitorais. Propaganda eleitoral, no caso, tá bom? Mas isso tudo é só no nosso Momento Hashtag. Ó, deixa eu até falar aqui que eu... É um tsunami, né? Não combinar, né? Porque a onda começou e durou um tempão. Vixe, Você fala do calor, frio e calor que vem, frio, Não, e deixa eu falar, quando eu descobri o porquê desse apagão em São Paulo, eu falei, isso causou apagão? Interessante, né? Agora eu fiquei curiosa, porque eu não vi, então vou ter que assistir muito atentamente o hashtag de hoje, que é um sucesso. E por falar em sucesso, nós já voltamos com você, com mais sucesso do seu Entre Família. Até já, é muito sucesso, gente. Quem vai falar? Você? Vamos lá, tira aí no 2 ou 1. Pode ser com o pastor Aleixo. Começa aí, pastor. Eu fiquei olhando, esperando a menina falar, e aí, minha gente? Mas aí eu falo pra você, ó, estamos começando o programa e prometendo e cumprindo agora o que a gente falou, que vai falar sobre sucesso. Você já se ajeitou aí, ó? Pensou, colocou, pegou uma canetinha para anotar aí. E deixa o seu celular do lado aí também. Olha, tá prometendo. Verdade, parabéns, menino. Não sei Então, o que virá aí pela frente, mas será prosperidade viu? e sucesso. Eu até fiquei curioso, porque tem muita gente que fala que prosperidade, quando a Bíblia fala em prosperidade, é finanças. Tem muita gente que vai atrás disso, vai para as igrejas para buscar alcançar essa prosperidade. E estou devendo muito, não sei o quê, quero alcançar a prosperidade. Tem gente que dá o carro, tem gente que dá a casa para receber em dobro, para ter prosperidade financeira. Mas que tipo de prosperidade é essa que a Bíblia fala, que algumas igrejas a gente vê que estão cheias de gente buscando um certo tipo de prosperidade? Deixa eu falar que, olha, o tema de hoje vai trazer muitas respostas aí, né, pastor Aleixo? E aí é muito interessante que quando a gente passa por dinheiro, sempre exige uma reflexão profunda. Afinal de contas, nós estamos aqui nos mantendo a partir de alguma coisa, um dinheiro. E a grande pergunta é o que é essa função dele da minha vida? Ele sozinho, ele é um atestado de sucesso? Ou ele é tratado como deve ser tratado mesmo, como um meio para alguma coisa? Em algum momento, o dinheiro que era meio passou a ser fim.
E aí a gente se perde no caminho. É verdade. Muito bem. Por isso que nós temos a pergunta do dia para você antes refletir, pensar. Pode também perguntar para a gente. Pastor Aleixo, em especial, nós podemos recorrer ali o que aqui a Bíblia vai nos dizer enquanto conceito de sucesso e prosperidade, tendo em vista que nós procuraremos tratar desse assunto, principalmente no que diz respeito a como ensinar aos nossos filhos, para que nós tenhamos aí uma geração que, se nós cometemos equívocos, eles já não cometam mais, que nós sejamos corrigidos pela palavra, pela verdade, e não nos percamos nesse conceito tão banal de ter e prosperidade de modo tão, eu diria assim, diminuto, né? Tão pequeno. E qual é a mesma pergunta de hoje? É bem isso. Conta pra gente aí como você tem ensinado para os seus filhos o que é a prosperidade e o sucesso. De que forma você tem passado para os seus filhos o que é prosperidade e sucesso. Compartilha com a gente, conta aí, manda no nosso WhatsApp 129-8315-0249. Estamos aqui ao vivo para ter a sua interação, sua participação com a gente. Pode mandar aí a sua resposta no WhatsApp. Se está no YouTube, manda no YouTube também, mas de preferência lá no nosso WhatsApp mesmo, tá bom? No YouTube, de vez em quando, a gente vai dar uma olhadinha aqui, mas pode ser que acabe escapando por causa das muitas participações no WhatsApp. Então, fica à vontade. 129-8315-0249. Compartilhe aí sua resposta, porque chegou o momento da Josi compartilhar também o que ela começou a dizer, né? Eu senti uma saudade agora. Do quê? Eu senti saudade de poesia. É verdade, poesia. Semana passada, aquele dia que nós fizemos um programa sobre presentes, não sei o quê, teve poesia. Teve poesia, Teve. É verdade. Mas assim, Teve? nunca mais. Teve? Foi. Quem falou? Foi você. Poesia? Mas acabou, gente. Era só saudosismo mesmo. Ai. Olha o seguinte, poesia, gente, tem dia sim, tem dia não. Mas hoje o hashtag vai falar da onda e do apagão. Gente! Volta. Ele voltou Senhoras com e senhores. tudo! Não prometeu nada, mas entregou tudo. Que isso? Que orgulho, pastor! Não, e fecha aqui no Abinal. Fecha no Abinal. Abinal, como é que é? Ele está de volta. Senhoras e senhores. Muito bom, muito bom. É só desafiar o homem quando ele está de boa vontade, alguma coisa vem. Um batatinha quando nasce, vem. Tem que seja isso. Essa Mas aí é a rima frase tá do sucesso. pronta aqui o tempo Você todo. de boa vontade faz coisas maravilhosas. Incríveis. Muito bom. Não, eu até peguei aqui, anotei aqui no meu celular para pedir mais vezes poesia. Porque o que ele ofereceu aqui foi uma obra-prima, entendeu? Foi um talento digno de aplauso aí de Legal, você de isso casa. é Por Se isso que as poesias emocionou. não ficam. Porque depois de uma poesia assim, porque não é uma poesia, se é um versinho de criança, vocês espetacularizam o negócio. Eu pedi poesia. Ele deu um versinho de criança, a gente tá validando. Tá tudo Não, certo. tá tudo certo. Perfeito. Olha, mas Uma hora eu não conseguiria fazer isso. de Eu jeito nem nenhum. nada. tá versinho de criança, então eu tô bem complicada, né? Preciso melhorar trabalhar os versos na minha vida também, viu, gente? Mas já começa o hashtag de hoje com uma atualização. Ontem o Lucas anunciou aqui sobre o apagão que atingiu mais de 940 mil imóveis em São Paulo e Guarulhos. A Eletrobras revelou o motivo do curto-circuito que foi provocado. Gente, adivinha? Por uma pipa. Pipa. Pois é. Confere comigo o vídeo do momento que o objeto atinge 2 barramentos da subestação de Guarulhos e causa toda a pane. Confere comigo, vamos lá? Olha isso, chega bem tranquila e pronto. Pum! Coloca o terror em mais 940 imóveis de São Paulo. Gente, de acordo com a empresa, o corpo da pipa ali, aquela estrutura da pipa, bateu primeiro aí no barramento, causando curto-circuito, como você acabou de ver no vídeo. E o desligamento também pelos equipamentos de proteção. Já o segundo barramento foi atingido pela rabiola da pipa, que tinha alumínio, o que provocou o desligamento do instrumento, causando todo o apagão aí. É importante ressaltar, gente, que soltar pipas em locais próximos a linhas de transmissão é muito perigoso, não só para a vida das pessoas, mas também aí para o funcionamento da rede elétrica.
Gente, uma pipa, que às vezes não sabemos quanto que custa, faz todo esse estrago. Uma pipa com a rabiola, R$5. R$5. Outro dia. Tô pensando aqui que as crianças essa semana estão com tudo, né? Uma quebra um vaso de 3.500. Eu estava pensando o que era pior, quebrar o vaso. Outra paga metade da cidade. Apesar de que a gente não sabe se foi uma criança, tem uns marmanjos verdade. com atitudes de criança, umas crianças, na verdade, fazendo umas coisas dessas. Criança, para com isso. Bom, seja a pessoa bem crescidinha já ou criança, toma cuidado, né? Os pais alertam aí e você adulto tenha mais responsabilidade também, tá bom, gente? E falando em energia, a conta de luz deverá pesar mais, ó, no bolso do brasileiro a partir deste mês. Isso devido à previsão de chuvas abaixo da média prevista para setembro em boa parte do país e as temperaturas elevadas resultando na temida bandeira vermelha, né? Com essa forte onda de calor, ao menos 17 capitais teve a máxima aí de acima de 30 graus nesta terça-feira. O recorde de temperatura está na capital do Mato Grosso. Presta atenção aí, Cuiabá registra máxima de 42 graus. Só de anunciar que eu já fiquei, socorro, preciso de um ar-condicionado. Como assim, gente? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as capitais do Centro-Oeste são as que devem registrar as maiores temperaturas. Os modelos meteorológicos atuais indicam que essa onda de calor pode persistir até a segunda quinzena de setembro em algumas regiões. Com essa expectativas de altas temperaturas para os próximos dias, a umidade relativa do ar deve seguir baixa em boa parte do país. Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia serão os estados mais impactados, enquanto o Espírito Santo, Pará e Minas Gerais terão poucas cidades aí que serão afetadas. Então, fique atento, beba bastante água, evite esforços físicos nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Cuide-se aí, tá bom? Promete pra mim? Vai cuidar, porque a onda de calor vai durar um tempinho a mais. Sempre a cada ano mais intensa e prolongada. Então, é bom prestar atenção. Eu estava dando uma olhadinha ontem, junto com a minha esposa, a gente vendo, né, como é que ia estar o tempo aqui na região do Vale do Paraíba. Planejando a praia, né? Opa, ou um clube, né, ou aquela piscininha. E aí a gente estava dando uma olhadinha, para esse final de semana tá para esquentar bastante, mas para o próximo, ali do dia 15... mais ou menos 41 graus. Aqui na região? Aqui na região. Uau, tá olha! previsto. É porque para se o inverno vossa foi... alegria. É maravilha. E o calor se resolve com mais facilidade. Que história é essa, gente? Enfim, as nossas divergências de calor e frio. Para quem não tem ar-condicionado em casa, não é assim não, viu? O ventilador não é muito bom, não. Acaba se tornando... É mais fácil de ter do que um ar-condicionado que esquente. Não, mas é cobertor, né? Ou Não. Você não pegou aquela dica aquela vez que eu te dei? Da garrafa PET. Você sabe que a mãe dela em casa... Minha filha, como é que você... Um programa tão... Né, sobre o docinho de padaria que eu... Docinho de padaria tão delicado, tão... Aí você me aparece com uma garrafa PET, minha filha. Olha, tua mãe lá na roça te dando umas orientações. Mas tem dicas que são essenciais, né? São necessárias para a sobrevivência humana. Não, mas repete aí, ela é válida. Não, Põe sim. água quente na garrafa, minha irmã fez PET. muito disso já. Isso, e aí Minha irmã, ela coloca... tinha os pezinhos gelados sempre para dormir. Aprendeu essa, esquenta, coloca ali no pé. Ixi. E agora eu vou te Dorme dar que é uma outra beleza. dica, viu? Coloca água na garrafa PET, coloca no congelador e usa para poder esfriar um pouquinho esse calor todo que está acontecendo. Ó, eu já vi no YouTube algumas ideias de fazer ar-condicionado em casa, com gelo, esse negócio assim, viu? Você não tentou, Com caixa né? de isopor e tal. Esse eu não tentei não, viu? Mas a galera falou que dá certo. Vontade deu. Oxe, tem uns negócios lá pra poder fazer que dá... Sempre a gente acha um negocinho outro Gente, para lado. esquentar a cama, eu já tinha pensado em passar ferro, o secador de cabelo. Mas tá aí, vamos usar a garrafa também. Nos dias de ótimo. calor, usar o quê? Abre a janela e vai pra praia. O que vem em 42 graus, minha gente? Agora, Cuiabá não é para principiantes. Não. Não. Se tá 42 graus, imagina a sensação térmica. Sensação de um 50, crematório. É bom que você já pode colocar uma frigideirinha lá para o seu ovo. Não, Cuiabá... Liga o ventilador no quarto, fica um air fryer.
Esse programa está muito tranquilo, aqui, porque quando a diretora deixa a gente ficar batendo papo assim, aleatoriamente, ou estragou aqui, né? É porque o programa está de boas, tem tempo sobrando. Então, fica a dica. Quando a gente estiver conversando muito, estendendo o assunto, é que o programa está bem Que a tranquilinho. audiência está subindo aqui, ó. Bem tranquilinho. É que essas pessoas gostaram da dica, por isso, entendeu? Boa. Pra gente dar mais detalhes pra ser seguido em casa, não é? Marca aí no seu caderninho, tá bom? E manda alguma dica também aqui pra sobrevivência humana. Vamos criar Tá um quadro, difícil. Josi. Vamos criar um quadro. Um quadrinho aí Dicas pra para poder salvar. sobrevivência. Olha, gente chique usa Cidade grande. Eu já abano. sugeri o momento inclusive, o momento viral. Tá aí. A gente fazer umas ideias ali, uns videozinhos que roda no YouTube de vez em quando para ver se dá certo realmente, né? Fazer Algumas o teste, né? experiências. Você alguns não precisa testes. disso, Aviral. Você não precisa disso. Você puxa da memória. É verdade, Olha, né? eu só sei que pro Sempre calor vem. a gente pode usar leque, para não dizer que eu não dei dica nenhuma. Mas lá no Nordeste tem também uma peça feita de palha que chama abano. Abano. Conhece abano? Não, vocês não conhecem, né? Abano? Sim. Pesquisa, dá um Google. Para quem tem Google? Bom, gente, mas eu vou abanar agora aqui pra próxima notícia. É verdade, tem mais uma, né? Porque tem mais uma para fechar nosso momento hashtag, viu? Olha só, você já deve ter conferido que a Novo Tempo está exibindo o horário eleitoral desde o dia 30 de agosto e vai seguir até o dia 3 de outubro, tá bom, gente? E aí, Jô, mas por que a Novo Tempo está exibindo propaganda eleitoral? A lei eleitoral exige que todos os canais de TV aberta e rádios transmitem propagandas políticas para que os brasileiros possam conhecer os candidatos. Isso acontece porque no Brasil as emissoras de rádio e televisão são concessões públicas, ou seja, elas só podem transmitir em sinal aberto com licença concedida pelo governo. Assim como as outras emissoras, a Rede Novo Tempo de Comunicação tem a obrigação de vincular tanto as propagandas políticas quanto o horário eleitoral gratuito. Vale ressaltar que mesmo vinculando essas propagandas, isso não significa que a emissora apoia algum candidato que está sendo eleito, né, que já foi eleito ou que vai se eleger, tá bom, gente? Para alguma vaga política, combinado? Então, a gente não tem esse apoio, somente estamos trazendo a opção para você. Então, fique atento para as mudanças de horários da nossa programação. O horário eleitoral gratuito será exibido de segunda a sábado em 2 blocos de 25 minutos cada. No rádio, no caso, às 7 horas da manhã e a meio-dia. E na televisão, às 1 hora da tarde e 8h30 da noite, tá bom? Marcou para você não perder a nossa programação? No YouTube e no NT Play, a nossa programação continua normal, sem horários de propaganda eleitoral. Então é um período, depois volta. Mas para você não perder toda essa programação que é preparada com tanto carinho para você, já anota esses horários para você estar acompanhando a gente, tá bom? Verdade. É importante, Jô, se a gente colocar isso, né? Que é o horário da propaganda eleitoral gratuita obrigatória. Nós somos obrigados a transmitir esses horários. Tem gente que na rádio, de vez em quando, mandava mensagem brava ali, vocês estão apoiando partido A, B ou C. Só que não. Quando entra alguma propaganda política, por lei, nós temos que veicular, né? Se não veicular, como a Josi falou, é uma licença que a Novo Tempo, tanto o rádio quanto a TV, tem para poder funcionar, né? Então, se não seguir as regras, as normas do governo, que são obrigatórias, a gente pode perder a concessão. Paga multas ou pode perder a concessão. E se rescindir, pode perder a concessão. E não tem para que a gente ficar tão ofendido a essa altura. Primeiro, não saber que isso é obrigatório, porque sempre aparece, inclusive, o número da lei. Isso é dito repetidas vezes. Mas também nós cristãos precisamos nos lembrar que nós podemos ser apartidários, mas não somos apolíticos. A gente precisa também ter conhecimento do que está acontecendo. Afinal de contas, cristãos também pensam e cristãos também devem votar, não é? Isso precisa ficar muito claro pra gente, pra todo mundo. Josemara, obrigada, meu amor. Meu horário aqui no Entre Família terminou, gente. Mas eu volto, tá bom? Não se preocupe, eu volto. Um beijão pra vocês aí, também pra vocês. Um ótimo programa. Que você de casa possa aprender bastante, tá bom? Tchau, tchau. Mas você e o Lucas no hashtag são figurinhas obrigatórias, tá? Verdade. Volte sempre. O que vem por aí, diretora?
Tá bom, vamos conversar sobre sucesso e prosperidade, como já anunciamos. E a história vai seguir para a gente compreender como é que se faz para ensinar às crianças o conceito certo. E eu penso, né, Aleixo, que para a gente ensinar as crianças precisa primeiro aprender, precisa primeiro saber e viver. O que então a gente pode chamar de prosperidade e sucesso segundo a palavra? Até, Darleide, antes do pastor Aleixo falar, né, não interrompendo, mas a gente... Mas já interrompendo, né? Mas já interrompendo, né? Porque a gente vê, até antes da gente ouvir o que a Bíblia tem a nos dizer, a gente vê, acompanha muitas vezes as pessoas e nós mesmos, né, medindo prosperidade como sucesso, riqueza, fama, reconhecimento por outras pessoas. Geralmente é isso, né? Mas entendendo o que a Bíblia quer nos dizer, né? Realmente. Todo raciocínio cristão, ele obrigatoriamente tem que considerar algumas coisas. Ele tem que considerar como o mundo foi criado e por que foi criado e por quem foi criado. Tem que considerar sempre que o mundo não é da maneira como ele foi criado. Existe uma entrada do pecado que gera uma catástrofe, que é a separação entre o homem e Deus e um desejo que luta contra o desejo de Deus. E uma tremendamente importante quando a gente pensa em sucesso é que todo cristão não tem uma ideia de história infinita. A história ela é regida a partir do plano de Deus de redimir o homem. Portanto, nós estamos caminhando para um momento em que tudo que se tem valor nesse planeta será completamente destruído. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender como sucesso. Como que uma família transmite primeiro? Uma criança absorve e percebe rapidamente o que é de fato, que tem valor naquele contexto. Nós entendemos isso. Ela foi lá e bateu a mão no laptop, ele escorregou e está prestes de cair. A nossa reação diz para a pessoa o que aquilo tem valor. Onde eu concentro o tempo diz onde temos valor. Eu vou dar uma definição aqui. Sucesso, segundo a Bíblia, é você estar na presença de Deus e não ser fulminado. Isso aí é uma história de sucesso absoluta. Então, não dá para falar que sucesso é ter muito dinheiro, é ter uma formação acadêmica boa e elevada. Não dá para dizer que sucesso é se manter casado, só isso, porque nós somos pecadores. Então, quando você entende a realidade do pecado, significa que há um custo de morte, separação e da ira de Deus sobre mim. Se isso não for resolvido, não tem nada para resolver. Então, quando a gente pensa em Deus, sucesso é estar na presença dele. Isso é sucesso. Pleno. É por aí que nós começamos essa conversa, minha gente, mais profundo do que se pensa geralmente, né? Talvez você não tenha olhado por essa perspectiva o que é de fato sucesso. E aí você pode dizer assim, mas você conversa assim, não tá muito crente. Mas a gente não é crente mesmo. Pois não é que tu tá assistindo um programa e um canal de gente que crê na palavra, que é a base, que é a estrutura, que é a rocha. E como transmitir esses valores, princípios aos filhos da gente. Fica com a gente, nós vamos pro intervalo, já estamos de volta. Esse é o seu Entre Família. De volta, aproveitou para tomar aquela água, hidratar um pouquinho, acompanhou o programa de ontem? Não vou nem falar do que foi, assista lá, viu? Já está no nosso canal do YouTube, já está no NT Play também para você acompanhar o programa de ontem. Boas risadas, mas muito aprendizado também através do programa de ontem, só reforçando o porquê você tem que beber bastante água também, tá? Fica a dica aí quanto ao programa de ontem. Mas você sabe quando vem assim a grua na direção da gente, aberta, me dá vontade de dizer, sabe o quê? Na volta do intervalo? Nós aqui, travês. Eu não sei de onde que eu guardei isso, mas é de infância isso, não tem? Deve ser uma propaganda. Nós aqui outra vez. Como é bom não morrer jovem. Impressionante. Isso é antigo, né? Muito antigo. Muito antigo. Nós aqui, travês. Essa eu não conhecia, confesso. Porque você é neném. É neném. Quase 40 anos, mas é neném. É uma mistura de caixa de música com evidências. Funde assim, vai saindo coisa ali. Sabe qual é a minha trilha sonora dessa semana? Ela é um sítio arqueológico. Qual é a minha trilha sonora dessa semana? Qual Quer dizer, da semana passada já, mas passou para essa. Que tempo já faz? Não, amiga, não é nova. É? Daqui a pouco eu falo a minha trilha sonora da semana. Queria saber, fiquei curioso agora. Eu fui comprado pelo Rei do Universo, que enviou seu filho pra viver mais perto. Não sei. Sabe o que eu tava pensando outro dia? A segunda estrofe é... Sabe o que eu tava pensando? Um dia eu vou trazer minha gaitinha. Boa! Uma gaitinha de boca que eu tenho. A gente soprar umas musiquinhas aqui. Legal.
Isso é Você acha? sucesso. Sucesso. Sucesso, vida simples, Vou cantar trazer. na hora que quer. E não sofrer. Gata? Entenderam gata. Não, eu não tenho gata. Bom, eu tenho a minha gata, Gaita. né? Mas é uma gaita. Mas ele tem gaitinha de gata boca. também, que Tem uma chama gata. Eliane o nome dela. Uma gata e 2 cachorrinhas. E uma gata brava. Braba. Que é assim que tem que ser. Vamos lá, meus amores, o que tem agora? Direção? Na prática, Pergunta do dia. Pergunta do Vamos lá. dia. Para a galera de casa continuar interagindo com a gente, estamos ao vivo mesmo. Agora falta 1 minuto para as 3 horas. Estamos aqui para trazer a sua interação também, a sua participação, falando sobre prosperidade, sucesso para você. O que você imagina que seja aí prosperidade e sucesso? De verdade, já abra o seu coração. E o que você tem passado e ensinado para os seus filhos? Até mesmo, se quiser complementar, o que você tem visto à sua volta, né? Comentários de pessoas sobre o que é sucesso. Tem algum caso para compartilhar com a gente também de algo que você viu? Alguém que imaginou que seguindo por essa linha ia alcançar sucesso, fama, prosperidade, e aí não foi bem o caminho que estava seguindo, ou se aconteceu isso com você, compartilha. Conta pra gente aí, manda no nosso WhatsApp 129-8315-0249. Tá aqui, o nosso QR Code, abre a câmera do celular, aproxima aqui, tá tudo certo. Você já manda aí sua mensagem pra gente. E mostrar o rumo, o caminho para casa. Eu vou aprender, né, viu? Só pra... É música do Adorador em 5. Adorador em 5, minha música tá lá. predileta era por Gravadora autoestima Novo de Tempo. gente doente. Essa música é top. Sensacional. Um beijo para as mulheres lá de Ananindeua, no Pará. Ananindeua. 700 mulheres reunidas no último sábado. Nós cantamos muito essa música e foi lindo demais. Beijo para vocês, meus amores. Mandaram abraço para vocês. Obrigado. Mandaram abraço. Atividades práticas que ilustram os 4 T's. Mas que 4 T's, minha gente? Apareceu Que um 4 e um T Que aqui. 4 T's são Pastor. esses, hein, pastor? é uma forma da gente didaticamente lembrar de 4 grandes áreas onde a gente administra as coisas de Deus, entendendo que Deus é o Criador de tudo e dono de tudo, e nós somos mordomos. Essa expressão mordomo significa que a gente usufrui de tudo que Deus nos dá sem perder a consciência do senhorio dele sobre todas as coisas. Então, quando se fala de 4 T's, a gente fala de 4 grandes áreas da vida que a gente vai ver agora as 4. Então, entendendo os 4 T's é que são 4 grandes áreas que começam com a gente escolheu começar com uma letra T para entendermos mais e não esquecermos. Vamos lá, então. lá, primeiro T. Então, o primeiro T é Que vai cobrir uma das áreas da vida, templo, significando Templo. o quê, pastor? o texto bíblico diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E onde que é o templo do Espírito Santo? O nosso corpo. Paulo diz isso diretamente. Ou por acaso não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, foste comprado por preço. Isso significa, e muito que primeiro, a gente não deve tratar o corpo como algo descartável. Isso é muito corrente por aí. Você vai ver muito se falar, principalmente em quem se professa cristão, que crê que o corpo é descartável porque é uma realidade depois sem corpo. Isso não é verdade. O corpo, a natureza, mesmo caída, ela não muda de dono. O corpo não é descartável. E quando a gente fala de sucesso com o corpo, a gente precisa também pensar em para qual desempenho eu estou pensando no meu corpo. Uhum. Para qual desempenho. Então, eu vou manter o meu corpo saudável. Isso ainda não é o fim. Porque eu falo, vou manter meu corpo saudável e a pergunta que fica ainda é, para quê? O corpo tem que ser funcional, ele tem que desempenhar. E esse desempenho, por exemplo, eu sou o pai. E a minha função paterna exige um corpo saudável. Desde correr com as crianças, brincar com as crianças, ter energia para falar com as crianças, ou ter uma estabilidade emocional que é o cuidado do corpo agindo diretamente na manifestação das emoções. Nós entendemos mais claramente como que a natureza é toda interligada. Você come errado e tem o humor errado. Então, essa funcionalidade do corpo, ela deve ser entregue a Deus e entender como devo servi-lo. Aí isso passa por tudo. Uma alimentação saudável é mais do que um motivo para eu viver bem. Uma alimentação saudável parte do princípio que o meu corpo não me pertence. E a linha que define sucesso é o que eu devo me apresentar diante de Deus
com aquilo que Ele colocou sob o meu cuidado. Então, Senhor, este é o corpo que o Senhor me deu e eu fiz com ele o melhor que pude. E aí a gente transmite esse conceito para os filhos da gente. A gente tem filhos e quer o bem, e dá tudo para o filho, e a gente diz que é o maior amor da vida da gente, mas muitas vezes nós estamos educando nossos filhos na perspectiva secular e não na perspectiva bíblica, na perspectiva cristã de fato e de verdade. Se nós ensinamos nossos filhos que ao comer eles estão nutrindo um corpo que não é um corpo para si mesmo, mas templo do Espírito Santo, se a criança já se familiariza com esse conceito e com essa linguagem, nós já não precisaremos correr atrás do prejuízo de enquanto nós adultos hoje muitas vezes estamos aprendendo ainda. Eu tenho certeza que muita gente aí do outro lado está considerando isso nesta perspectiva agora. Então pensa nisso que nós estamos trabalhando com você, em como trazer para a educação dos seus filhos, desde pequenos, saberem que o que comem, o que bebem, o que vestem, o que brincam, o que assistem, o que cantam, deva ser tudo para a glória de Deus. E tendo em vista até ainda o conceito de prosperidade. Prosperidade, sucesso está no quanto também eles têm conhecimento disso e cuidam do templo, que é templo do Espírito Santo. Verdade. Quando a gente ouve falar, né, templo é o templo, a casa de Deus, morada de Deus, né? A gente imagina a igreja, a gente imagina um espaço, até mesmo o povo de Israel, né? O templo, né? Onde ficava ali, as tendas ficavam sempre, ficavam em volta, onde a pessoa saía da barraca, da casa, já tinha a vista ali para o templo, né? Sabendo que ali Deus estava. Até eu acompanhando, né, algumas semanas, em uma pregação mesmo, ouvindo um exemplo que achei muito legal, que antigamente, até me corrija se estiver errado, pastor Aleixo, que antigamente se entendiam que as divindades, elas ficavam sempre nos templos, e até para saber o que os deuses queriam deles, muitos dormiam dentro do templo, tinha até alguns quartinhos ali para dormir no templo, para que eles sonhassem, e o que eles sonhassem estando dentro do templo era o que Deus queria, a divindade, né, o Deus queria para eles, né, a partir daquilo. E é interessante a gente pensar que Deus, Ele quer habitar dentro da gente, né? O Espírito Santo, Ele quer fazer morada dentro desse nosso corpo. E quando a gente fala sobre essa questão dos alimentos, a gente pode acabar intoxicando demais tanto o templo do Espírito Santo, essa morada, através dos alimentos, que não sobre lugar para ele poder entrar e fazer morada, né? Que a gente intoxica o nosso cérebro, o nosso corpo, como o pastor comentou aqui, ele fica deteriorado. Não só os alimentos, mas outros hábitos, isso, né? Que vai deteriorando a nossa saúde. Eu vendo aquele pratinho de alimento saudável ali, já pensei nisso, né? Uma alimentação saudável, prática de atividade física, exercícios, limpa, né? E a gente tem uma mente mais clara para... A dimensão do corpo é muito grande. A gente começa com alimento porque não tem como você desviar. Você vai comer pelo menos 3 vezes por dia e é o que vai fazer muito efeito. Isso que o Abinal falou, você deve estender para, por exemplo, quando o texto bíblico fala que vós sois templo do Espírito Santo, ele está falando de relações prostituídas. Ele está falando de infidelidade. É levar o corpo a uma relação sexual que Deus não deu. Ele fala, você não pode fazer isso, porque esse corpo que você tem pertence a Deus, é templo do Espírito Santo. A gente tem que aplicar isso no nosso mundo a todas as dimensões. Então, não é só o corpo do lado de dentro, é o corpo do lado de fora. O que eu estou fazendo com ele, nesse sentido do corpo, inclusive numa exposição de um corpo que não é meu. Isso tudo tem que contar nessa mordomia. Eu administro um corpo de maneira bem-sucedida, e isso significa também que eu devo administrar o que eu faço com ele, não somente deixando ele saudável. Isso é muito importante. Tem um texto bíblico que é muito mal compreendido, que fala que quem destruir eu vou abrir ele aqui em Coríntios, que Paulo fala assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Esse texto aqui não fala do corpo como pessoa, ele fala da igreja, da comunidade enquanto o corpo de Cristo. Ele fala, você não pode fazer isso e atacar a unidade da igreja, porque Deus vai agir nesse sentido. Mas isso também não significa que eu não tenho uma responsabilidade de prestar conta a respeito do meu corpo físico. Mordomo, que nós muitas vezes vamos usar essa expressão, é o indivíduo encarregado de administrar.
na residência alheia, por exemplo, né? A gente pensa sempre numa mansão, que tem lá os mordomos encarregados de administrar os afazeres, a vida doméstica. Nós somos, na vida doméstica aqui na Terra, administradores daquilo que Deus nos confiou. Ele criou-nos no corpo, a sua imagem e semelhança, e diz, agora cuida. Cuida do que faz parte de toda a estrutura que mantém a tua vida também. Uma das áreas da vida que nos mantém, e mantém no sentido real, né? A imagem e semelhança de Deus na sua integralidade, é o cuidado com a saúde. Então tá aqui uma das áreas, os 4 T's sobre os quais nós vamos falar. Esse é o primeiro T, templo, esse cuidado que já falamos a você ainda aqui rapidamente, e como que nós vamos transmitir isso aos filhos. Vamos ao segundo T agora? Vamos lá. 4 T's, já foi um, agora o tempo. O segundo T da administração da vida, Binal, tempo. E aí nós temos uma grande dificuldade em tempos pós-modernos, que tem muitos ladrões do tempo. Tá aí uma coisa que todo mundo tem igual, independente se é rico, se é pobre, se tem saúde ou não, enfim, 24 horas é o período que todo mundo tem dentro de um dia, né? O nosso tempo. Mas eu acho que tem gente que trabalha mais que outros. Enfim. Ah, sim, aí é a administração desse tempo, exato. Né? De todas as coisas da vida que você não recupera, o tempo é radical em relação a isso. Você pode até danificar seu corpo e ter uma virada na vida e o seu corpo ficar funcional e saudável de novo. Você pode perder dinheiro e recuperar dinheiro, mas tempo não tem jeito. Não tem como recuperar o tempo. Paulo fala sobre remir o tempo porque os dias são maus, ou seja, salve o tempo que você tem. Trate ele como uma propriedade salva. O interessante é que no tempo é que a gente vê de fato onde está o nosso amor, o nosso coração também, tanto quanto dinheiro. Porque assim, se alguém chegar para você e falar assim, você pode me arrumar 200, 500 reais? Vai pensando comigo. É complicado, mas é possível. Você pode passar a segunda-feira toda comigo? A maior parte de nós vai dizer não, porque nós não vamos parar de trabalhar para entregar alguém, para entregar esse tempo para alguém. É no tempo que a gente percebe o que é e qual é o valor de um relacionamento. Você sabe quem são as pessoas que são próximas e profundas de você pela quantidade de tempo que você entrega a ela e por causa das coisas que naquele tempo você deixou de fazer por causa dela. E isso é muito importante. A gente vai chegar para você e vai falar assim, olha, passa um tempo comigo. Cara, não dá. Mas tem um outro tipo de pessoa que vai falar, passa tempo comigo, você vai pegar o telefone e vai desmarcar as coisas para ficar com ele por causa desse valor. Gerir o tempo, ele começa com a ideia de sucesso definitivamente. Isso é incontornável. A nossa ideia de sucesso e de prosperidade, ela está diretamente ligada ao tempo. Por exemplo, por que estamos trabalhando loucamente? Porque a nossa ideia de o ponto onde a gente vai chegar ele está totalmente ligado o caminho para o nosso sucesso está ligado ao trabalho. Isso é uma cultura, isso é o sistema, é assim que o mundo está organizado, de que caminho para o sucesso está no trabalho. Não consideramos uma pessoa que não trabalha como uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que vai ganhar muito dinheiro, trabalhando. Uma pessoa bem-sucedida é que mora numa casa, trabalhando. Uma pessoa bem-sucedida é que é chamada por um título que ela conquistou, trabalhando. A divisão do trabalho nesse nosso período de tempo, ela é insana. Nós conseguimos, divisão de tempo de trabalho, ela é insana. Nós conseguimos escapar disso com facilidade? Não, mas temos que nos dedicar a pensar para onde estamos indo com o tempo e lembrar que o tempo deve ser administrado também por uma razão. Primeiro, que ele pertence a Deus e segundo, que nós somos finitos. Como é que a gente auxilia as crianças no cuidado com o tempo? Primeiro os pais precisam... Primeiro os pais é quem dá um tom. A rotina de uma casa, a dinâmica de uma casa é dada pelos pais. Se nós pais já acordamos no desespero, não damos conta das atividades organizadamente o mínimo possível, as crianças aprenderão de nós e assim elas mesmas, por prática, entenderão que a vida se dá dessa maneira, sem uma organização, sem uma disciplina, sem um esforço para manter as coisas com os devidos horários, nos devidos lugares. Isso tem a ver com um cuidado maior de a gente pensar o que nossos filhos estão assistindo em casa. Então, tem horário para as crianças comer?
Elas comem no mesmo lugar e no mesmo horário? Vocês têm tempo de comer juntos? Vocês têm tempo de cultuar a Deus? Vocês têm tempo de ler a Bíblia juntos, de fazer meditação, de fazer culto? Vocês têm tempo de passear? Têm tempo de brincar, né? Que faz parte. Como é que está organizando o tempo de vocês? Por exemplo, quem tem crianças, um dia de muito desafio é o dia de ir à igreja. As crianças veem sempre os pais correndo de um lado para o outro, as coisas nunca estão prontas e, pasmem, muitas vezes não sabem nem onde está a Bíblia. O que nós estamos ensinando às crianças sobre prioridades? Né? Essa é a palavra. A gente vai dividir o tempo, né? Fazer uma agenda de tempo, isso é importante, né? Fundamental, não dá para fazer, você ter uma boa gestão de tempo sem uma agenda, como a Darleide falou. E ela começa com prioridades, por exemplo, o que vai ocupar primeiramente o tempo, o que é inegociável no meu tempo. Então, por exemplo, ensinar uma criança que um dia começa com a orientação de Deus. Quem não sabe pedir conselho de manhã vai ter que aprender a pedir desculpa à noite. E é assim com todo mundo. Aprender qual é o tempo, qual é a melhor qualidade do tempo para ser ofertado e para passar naquilo que é de fato importante. Tem uma coisa também, Darleide. Nós vamos fazer, às vezes, a agenda da criança. Então, é o tempo que ela vai brincar, é o tempo que ela vai se dedicar aos estudos, é o tempo que ela vai fazer as tarefas dela, mas ela não tem o tempo para a família dela. Ela cresce pensando que ela vai ocupar todas a sua agenda e não tem o tempo que ela pensa, esse aqui eu vou passar com meu irmão, esse aqui eu vou passar comigo. A iniciativa nunca é dela. Aí, quando ela chega na fase adulta, ela tem que se repaginar para pensar no tempo para a família. Então, os relacionamentos, eles são prioridades no tempo da Bíblia. Se você for perceber, relacionamento é prioridade absoluta. Tudo vem depois de relacionamentos. Porque um relacionamento quebrado é muito mais difícil de consertar do que qualquer outra coisa quebrada. Verdade. Bom, eu aproveito até para, primeiramente, agradecer a você que está em casa, separando esse tempo para estar junto com a gente, aprendendo um pouco mais do que Deus deseja para a nossa vida. E obrigado também a você que dedica o seu tempo em prol da Novo Tempo, falar da Novo Tempo para outras pessoas, porque através daqui, da Novo Tempo, elas vão conhecer mais do amor de Deus, através do seu exemplo, através das mudanças que você vai tendo aí no dia a dia, aprendendo da palavra de Deus aqui junto com a gente. Isso é maravilhoso. E obrigado também a você que doa os seus recursos para nos ajudar a continuar levando essa mensagem 24 horas por dia. Está aqui a TV Novo Tempo, a rede de rádios Novo Tempo, o nosso departamento de web, a Escola Bíblica, Gravadora Novo Tempo, todos juntos para falar de esperança, para falar da breve volta de Jesus, para falar dessa mensagem de transformação. E se você quer fazer com que a Novo Tempo continue levando essa mensagem todos os dias, então nos ajude, seja um anjo da esperança, que são esses parceiros que nos apoiam financeiramente, ou até tem pessoas que esse mês está muito apertado mesmo, não vou conseguir doar, mas eu quero falar da Novo Tempo para outras pessoas, quero orar pela Novo Tempo, quero orar para Deus continuar abençoando a vida das pessoas que estão sendo alcançadas. Então, faça isso também, é uma forma também de ser anjo da esperança. E quando você puder, já faça sua doação também para nos ajudar, tá bom? Entre em contato com a gente agora, através do telefone 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30. Marcou aí? 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30. Se preferir, pode fazer a sua doação agora através do Pix. Qualquer valor, tá? Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Enquanto você faz a sua doação, já vai lá, pega o seu celular, já desbloqueia, entra lá no aplicativo, vai lá. Rapidinho, pega o celular, entra no aplicativo do banco e já vai fazendo o passo a passo aí para você fazer a sua doação. De qualquer valor. Abinal, posso doar R$10 esse mês, doei 10, posso doar 20, 30, quanto você puder, tá bom? Então a gente vai para o intervalo rápido, que é o tempo de você entrar em contato com a gente pelo telefone ou mesmo já fazer o seu Pix e a gente volta já já. Eu posso dizer agora, daquele jeito? Ou nós aqui outra vez? Nós aqui então, bem-vindos. Como é que é? Mais a musiquinha cantadinha. Nós aqui outra vez. A Maria Aparecida Prates dizendo boa tarde, assistindo de Rio Brilhante, Mato Grosso. Também tem a Norma, boa tarde, povo de Deus. Tem também a Denise, aí você arrebentou, diz assim, boa tarde, meus lindos. Opa! Lindinha, você? Quem está com a gente também é a Pâmela, a Maria Araújo, Deus abençoe vocês poderosamente.
gente muito querida aqui na audiência. Beijo para você que também já mandou a sua mensagem no nosso WhatsApp 983150249. Beijo para os amigos de Portugal, pessoal da Angola, outros Queridos. países que nos acompanham aí também. Obrigado Cabo Verde, pela a gente companhia. nunca lembra de Cabo Verde. Amo. Verdade, tem muita gente lá. Amo. Cabo Verde também, todo mundo. Beijos para todos. Obrigado. Beijo. Nós estávamos falando sobre as 4 áreas da vida. Dividimos didaticamente para entendermos melhor o que está sendo atendido ou desatendido. Então, nós já falamos sobre templo, falamos sobre tempo, como é que está o seu tempo e o templo da alma, como você está administrando essas 2 áreas da vida. Vamos a uma terceira área, também mais um T. Agora, talento, do que esse... Um menino talentoso, tu é um menino talentoso, tu és um menino talentoso, que talento, o que é talento nessa proposta, pastor? Não é talento igual de tartaruga não, né? Tem dias que tu tá, brincadeira. Estamos. Tem dias que eu tô aqui assim, ó, Darlene, tá tudo bem? A verdade Segunda-feira é o meu dia mais cansado, porque eu viajo, volto direto pra cá, enfim. Vamos lá, talentoso. Talento é uma palavra que a gente ressignificou com o tempo e agora está consolidado e que a gente sempre vai entender talento como uma habilidade de fazer alguma coisa. Talento na Bíblia é uma unidade de peso. Então, talento é 35 quilos. Nas pragas, você vai ver no Apocalipse, quando as pedras caem, elas têm um peso de 1 talento, ou seja, uma pedra de 35 quilos. A cidade de Samaria foi comprada por 2 talentos. Então, a cidade de Samaria foi comprada com 70 quilos de prata ou ouro. Quando na parábola dos talentos que Jesus conta em Mateus 25, depois de perguntarem quando seria a sua volta, ele explica que Deus coloca na mente das pessoas o nosso trabalho em desenvolver as coisas que ele coloca sobre a nossa responsabilidade. E se percebe naquela parábola que é um desenvolvimento contínuo e Deus espera o desenvolvimento daquilo que ele coloca sobre a nossa responsabilidade. Tudo, absolutamente. Nós criamos nossos filhos para que se desenvolvam, nós estudamos para nos desenvolver e devemos desenvolver em todas as áreas. É assim que Deus pensa. A gente pensa talento como uma habilidade, uma pessoa que canta bem, que fala bem, que pensa alguma coisa, que projeta, que faz uma porção de coisas. Talento anota aí, tudo que está à sua mão, tudo que está sob o seu poder, que pode ser usado em benefício de outro. Então, se eu tenho um celular que posso fazer uma ligação para alguém e pedir para ele ser anjo da esperança também e falar com ele, essa influência que eu tenho a partir do celular já é um talento. Então, não é necessariamente aquela habilidade que aparece. É aquilo que está sob o seu poder e que você pode usar. Se você tem 2 mãos, você já tem talento. Maravilha. Chegou até uma interação para a gente aqui, dentro desse tema que a gente está conversando. A gente corre aqui para o telão, nosso WhatsApp já trazendo muitas interações. Carolina Silva, ela diz o seguinte, minha filha tem 12 anos e canta na igreja. Embora eu reconheça que isso é uma bênção, percebo traços da vaidade. Como posso ajudá-la a entender que o dom foi dado por Deus? Eu acho que a gente começa... Boa participação da Carolina, obrigado. E a pergunta é uma paulada. Começa definindo o que a gente vai fazer na igreja. E isso tem que ser explicado para as crianças. Muitas vezes a gente usa expressões que elas estão consolidadas na nossa mente, cauterizadas na nossa mente, e as crianças vão ficar perdidas. Por exemplo, nós vamos lá agora para assistir o culto. Culto não se assiste, culto se presta. Então você está prestando o culto em serviço mesmo quando você está parado e está ouvindo o sermão. Nosso prestar culto é nos entregar completamente. Culto só tem uma assistência, só tem uma pessoa assistindo o culto. Só é Deus. A segunda é colocar para as pessoas que nós, por exemplo, cantores, eles vão para a igreja para servir. Então, o que eu vou entregar? Da mesma forma que eu entrego uma nota de dinheiro numa salva de ofertas, eu também estou entregando a habilidade de cantar para que outra pessoa seja edificada. Então, tem que se falar disso. E insistir com isso, você vai lá para servir. Isso significa também que a igreja não é o único lugar para se desenvolver isso. Pega sua filha e leva ela para um lugar onde ela não vai receber uma resposta que diz respeito a ela, mas ela vai ver um efeito no coração de alguém a partir da música. Porque é isso que a gente espera isso que ela deve esperar. O resultado de uma música bem apresentada na igreja não é parabéns, você cantou bem.
E a gente faz isso com uma insistência, uma frequência pecaminosa com crianças. Se for uma criança apresentar na igreja, geralmente a resposta das pessoas é em relação à criança, se ignorando completamente qual é a mensagem, se ignorando completamente que o Senhor de uma igreja sempre é Deus. Às vezes eu tinha que avisar as pessoas quando minha filha ia cantar, falar assim, não fale nada quando ela acabar de cantar, porque nós construímos essa vaidade. Você vai ver que toda vez que uma criança vai fazer, nossa, que lindinho, que fofinho. Ele entendeu que cantar já era esse tipo de resultado e vai começar a esperar esse tipo de resultado. Então, e muitas vezes eu cheguei a falar, não, você não vai cantar. Não vai cantar. Porque o espírito que se criou, ele não é um espírito para culto. A ideia de culto, ela tem que ser sólida. Porque quando a gente fala de culto, de presença de Deus e de adoração em conjunto, a presença de Deus tem que ser considerada. E Deus ali é o mais importante. Nós não vamos destratar as pessoas. Mas ninguém na igreja é mais importante que Deus. E nenhuma atividade é mais importante que qualquer outra que seja colocada por Deus, para Deus. Então, o grande personagem de uma apresentação de crianças é Deus, e não a criança. O grande personagem num casamento é Deus, não é a noiva. O grande personagem de um culto de ação de graças é Deus e não o formando. Se é culto, o grande centro de tudo isso é sempre Deus. Isso tem que ser insistido, porque o coração humano vai se inclinar para outra direção. Então, as experiências em serviço, elas são fundamentais para a gente entender porquê dos talentos. Porque as nossas habilidades, elas são para que o outro tenha a vida multiplicada. Então, no que diz respeito a talentos, nós vamos falar de... Diretora, eu acho que é válido a gente perguntar assim, que diferença há então entre talento e dom? Que pergunta muito boa, viu, Dadá? As outras também são boas, é que essa aí me tocou nesse momento. Talento, como eu disse, é tudo que está sob o seu poder que pode servir para a glória de Deus e o serviço para qualquer pessoa. Dom é a manifestação sobrenatural daquilo que Deus quer que aconteça a partir de uma ação sua. Então, por exemplo, quando ele deu para a igreja no Pentecostes o dom de línguas, aquelas pessoas só falavam hebraico, aramaico, e eles tinham que falar para toda a tribo, língua e nação. Aí, naquele momento, alguém aprende a falar latim. E o falar latim, se espera que no falar alguém o entenda em latim, porque esse é o efeito do dom. O dom acaba, o efeito dele não é em mim. O efeito dele sempre é sentido no outro. Então eu cantei e alguém não viu nada de Jesus, esquece isso aí, não é dom do Espírito. Mas achou bonito, aplaudiu, não viu Jesus? Não viu. Então, por exemplo, se cantar bem fosse uma manifestação do Espírito, simplesmente a gente ia falar que o Michael Jackson é cheio do Espírito. Isso não é verdade. E você já ouviu muita gente cantar com uma qualidade vocal e musical muito inferior, mas o que aconteceu no coração da pessoa é divinamente muito superior. Então tem gente que vai falar super bem, porque se falar bem fosse ser cheio de Espírito, somente Hitler era cheio de Espírito, porque ele discursava extraordinariamente bem. Mas ninguém falou, nossa, ouvi Hitler falar e vi Jesus. Isso nunca aconteceu na história. Agora, pessoal, imagina como é que a gente vai ensinar aos filhos. Como é que isso vai ser parte da educação espiritual em casa, se nós adultos não temos essa convicção, não temos esse saber. Se isso não passa pelo coração da gente, a diferença entre talento, dom, servir, o adorar, o que é prestar um culto a Deus ou ser um palco, um show, o que tem sido muito comum, tanto para adultos quanto para crianças, para toda a comunidade, o culto é um show, é aplauso, é lindo, parabéns, e se não tiver essa emoção, essa coisa de manifestar-se na nossa emoção, não foi culto porque não me agradou. Se nós adultos não temos vivenciado isso de maneira inteligente, bíblica, imagina como as crianças saberão. Então, essa menina de 12 anos está respondendo ao ambiente que se criou culturalmente na igreja, o que é uma pena e a gente precisa rever. Vamos aí, então, ao último Depende T. de nós, né? Depende de nós. Depende de nós. E uma percepção sempre aguçada. Às vezes as frases são bíblicas, mas a cultura não está sendo permeada pela Bíblia. Essa cultura do aplauso não é bíblica. Essa cultura da valorização do personagem que está lá na frente não é bíblica. O evangelho tem que alterar o ambiente. Não pode ter barreiras para ele. Quarto T. Tesouro. E agora é uma riqueza, parte, prosperidade. uma parte que pega muito aí, né? Quando a gente fala em tesouro, sempre vem o quê? Vem essa questão
a economia, né? As ofertas, aquilo que as pessoas querem ter para si. O fio metal. Ontem o pastor Aleixo fez, Além dos Fatos, na Rádio Novo Tempo, um programa inteiro sobre dízimo. E numa das partes foi muito bem posto, eu até pedi para ele agora há pouco, fala daquele aspecto, enfim. Mas vamos elaborar melhor sobre tesouro. Então, vou falar desse aspecto aí. Sim. Quando Deus cria, ele cria um homem num status absolutamente elevado. O Salmo 8, ele é assustador quando ele fala da formação do homem. Ele diz assim, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus. Isso significa que no 7º dia da criação, a observação sobre a terra era clara ao ver um ser muito superior a tudo que foi criado. Então, essa observação você vê uma baleia azul, aquele monstro marítimo com 30 metros, mas claramente o homem é superior a tudo que foi criado. Então, em relação ao resto da natureza, o homem tem esse aspecto de divindade, porque a superioridade dele é muito grande. Essa superioridade pode ser um risco, porque foi na superioridade de Lúcifer a respeito a tudo que ele pensou que está diante dele, é que o coração dele se envaideceu. Então, o que o homem tem? A linha que Deus disse, você tem muito. E a grande tentação de todas as pessoas que têm muito é querer ter tudo. Sempre. Davi tinha muito. Em um momento ele quis ter tudo. E foi ali que ele caiu. Salomão tinha muito. E a grande tentação de todos que têm muito é querer ter tudo. E Deus fez uma linha para nós em todas as áreas da vida para diferenciar quem tem muito e quem tem tudo. Por exemplo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. Esse texto diz, olha, você tem muito, mas não tem tudo. Perceba que ele tem Adão, ele se abastece de tudo menos de uma parte. Essa é a lógica que está no tempo também. 6 dias trabalharás, mas o 7º não é teu. Você tem muito, mas não tem tudo. Então é uma linha no tempo, há uma linha na alimentação. Você pode comer dos animais se você está autorizado a comer uma alimentação de animais em muitos animais, mas não em todos. Há uma linha. Mas pastor, a gente não come carne de porco porque carne de porco faz mal. Sorvete também faz mal e não é imundo. Nós não comemos carne de porco porque Deus falou para não comer. Essa é a explicação. Então eu falo, eu vou comer. Você não está desrespeitando a lei do seu corpo. Você está afrontando a Deus naquilo que Ele separou, dividindo o que é muito e o que é tudo. Ele é o dono de tudo. Para você ter uma ideia, uma mulher menstruada pela legislação levítica não pode ter uma relação sexual. E o texto fala para o marido assim, se você tocar na mulher neste momento, você vai ser apedrejado e morto. Porque você tem muito, mas não é para você ter tudo, você teve todos os outros dias. Isso é em todas, você percebe que sexualmente a gente tem muito, mas não tem tudo. No tempo a gente tem muito, mas não tem tudo. Tem uma linha que define essa relação. Eu digo que José é um exemplo muito bom de mordomia. Porque na conversa dele com a esposa de Potifar, ele fala assim, eu tenho muito aqui. E o que separa, o que diferencia eu de Potifar é você. Então, se eu passar dessa linha, eu estou praticamente expulsando Potifar de casa. O mordomo tem essa perspectiva. O que me separa de Deus nas relações materiais? Ele disse, aí está o dinheiro. Esse assunto é bom demais. Puxa, eu quero mais, um programa só para falar desse assunto, hein? Eu também acho, gente, falar de dízimos, falar dessa compreensão mais ampla. Meus amores, então tá, quando nós convidamos você para ser um anjo da esperança, é para a gente fazer coisas lindas assim, para servir a vida das pessoas. Tem muita gente envolvida com muitos talentos e dons para preparar tudo que nós entregamos aqui para você. Tudo que nós falamos, tudo que chega à sua casa, seja pela Rádio Novo Tempo, em qualquer situação, tem muito talento e dons envolvidos, tem muito tesouro envolvido e tem o seu tesouro como Anjo da Esperança que nos ajuda a fazer mais uma dessas iniciativas que tem a ver com cuidar do seu casamento. Você está passando por alguma dificuldade ou quer evitar passar por dificuldades no seu casamento, vocês estão em vias de um divórcio, vocês estão sem se comunicar um com o outro, vocês têm brigado bastante, as coisas estão realmente difíceis, ou você que está tranquilo, está tudo bem, mas quer aprimorar cada vez mais o seu casamento, a sua relação.
nós providenciamos para você mais um estudo e agora especialmente para o casal. Não é o mesmo estudo para o homem e para a mulher. Tem um estudo para a mulher e para o homem. Vai precisar pedir e chegar na sua casa pelo correio? Não precisa. É mais rápido ainda. Basta você mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp 98315... Não, esse é o do Entre Família. 982000062. 982000062. Você vai receber nesse mesmo WhatsApp um link com o estudo Felizes para Sempre. 3 palavrinhas. Felizes para Sempre. Com estas 3 palavrinhas, você vai receber. Manda pra gente essas 3 palavras e você vai receber o link. Um link para o homem e um link para a mulher. O casal vai estudar separadamente, são assuntos diferentes para que os dois se encontrem e possam viver um casamento feliz, duradouro, para a honra e para a glória de Deus. Entre em contato agora no 982000062, é o WhatsApp para você receber o Felizes para Sempre. Quer continuar feliz? Então continua com a gente. O intervalo é só para você mandar a mensagem agora. Até já. Diz Vamos que lá. tem um fala-povo, um daquelas horas que vai pra rua ouvir o povo. Quando vai pra rua ouvir o povo. É da hora. Deixa eu falar que tem estreia hoje, viu? Estreia no Fala Povo, sabia? É verdade. Verdade. Tem A repórter nova. Luciene, vocês vão conhecer a Luciene. Deixa eu só lembrar o sobrenome dela aqui, Bonfim, viu? A Luciene Bonfim, ela que faz parte agora do Entre Família também, foi às ruas para saber o que o povo fala aí, né? Sobre sucesso, sobre prosperidade. E bora conferir então esse VT gravado pela nossa nova jornalista Lucilene. Você vai conhecer... Luciene, perdão, Lu. Você vai conhecer agora. Vamos lá. Sucesso e prosperidade. Essas duas palavras têm significados diferentes para cada pessoa. Enquanto que para alguns o sucesso está diretamente relacionado ao dinheiro, às riquezas e propriedades, para outros a prosperidade tem a ver com aproveitar os momentos em família, cultivar boas amizades, mas acima de tudo aproveitar na simplicidade. Mas espera aí, porque hoje eu não vim aqui só para falar, mas eu vim aqui para ouvir. E nós vamos sair para conversar com as pessoas para entender o que elas pensam sobre o sucesso e a prosperidade. Vamos lá? O sucesso depende muito daquilo que você faz com alegria, com amor. Porque o dinheiro, ele é consequência do trabalho que você faz. Quando eu penso em sucesso, eu vejo uma pessoa que está realizada com suas conquistas e consegue servir de inspiração para outras pessoas. Sucesso é você ter família, ter filho, esposa, você ter o acolhimento de família. Isso, você ter esse acolhimento familiar é o sucesso na vida do homem, da mulher, das pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente está mais próxima. Esse apoio familiar é único. Eu vejo uma pessoa próspera como se fosse aquela pessoa que conseguisse ajudar o próximo sem faltar para ela. Eu enxergo isso como prosperidade, para você viver bem da melhor forma. As pessoas pensam que a prosperidade está no dinheiro, está no ter, está no conforto. Ter uma vida confortável é louvável? É louvável quem tem uma vida confortável. Mas se a gente é necessário para nós sobreviver, ter um bom relacionamento, respeitar as pessoas, ter empatia pelas pessoas, isso é um sucesso. Não precisa ter muito dinheiro para ser próspero. O dinheiro ele é consequência do trabalho, mas também é a garantia daquilo que você fez durante todos os anos. Então, ser próspero é ter uma família dedicada, uma família que está cada um fazendo a sua parte, né? Não dependendo só do pai, entendeu? Aí eu acho que ser próspero seria isso. A felicidade não é só o dinheiro. Porque eu acho que eu sinto a pessoa próspera. Porque eu vivo isso, entendeu? Eu vivo isso, eu sinto e vivo. E eu vejo também, né, as coisas acontecerem à minha volta. Eu tenho uma família estruturada, eu consigo, através do meu trabalho, pagar minhas contas. Nem sempre é aquela prosperidade que vai sobrar
para ajudar outras pessoas. Você tendo o suficiente, aquilo que você pode se manter, você ter um abrigo, você ter uma casa, você comer as 3 vezes ao dia e você ter paz, isso é prosperidade. A verdade é uma só, o dinheiro ele tem que ser sabido gastá-lo. Quando você gasta o dinheiro com sabedoria, você consegue a prosperidade. Agora, não precisa ser milionário para ser próspero. O que ouvimos hoje nos mostra que nem sempre o sucesso e a prosperidade estão relacionados ao dinheiro, mas sim ao equilíbrio das relações pessoais, profissionais e emocionais. Ou seja, o sucesso de fato não pode ser medido, mas sim sentido aqui, ó, dentro do nosso coração. Agora eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, Obrigada, Lu. Lu. Luciene Bonfim, parabéns aí pela ótima reportagem, conversando com a galera nas ruas. E deixa eu falar que é legal, viu? Esse momento tá com o pessoal na rua, ouvir o que eles têm a dizer. Mas a Luciane... Mas vamos fazer gracinha, piadinha de tia? Luciane Bonfim, mas foi um bom começo de Fala Povo, reportagem. Pensei, não vou falar. Eu vou Fala. Aí eu falei. Beijo, Lu, parabéns. Excelente. Não, eu vou te fazer... Não. Deixa Sem quieto. comentários, vou só te pastora. perguntar, então. Dos tempos, por exemplo, desde Abraão, o que mudou no conceito de prosperidade e sucesso? Para Abraão, era isso que o pessoal falou, de ter a família, refeição 3 vezes ao dia, de ter prosperidade financeira. O que era num conceito lá de antes para os dias de hoje que mudou? Mas Bonfim. Mas se ela gostou, tenho certeza que se a Lu estiver me assistindo, ela vai dizer, obrigada. Imagine quando for Obrigada, vó, beijo, Lu. o que vai sair dali. Mas Muito amor, do jeito que se sai preparando. agora. Até Tá que se ela fez a preparando bem. pergunta rapidinho, que é para eclipsar. Dá aquela sumida. Olha, que legal que você fez essa pergunta, porque ela define o que deve ser pra gente. Que bom que agora você esqueceu minha piadinha. Não, jamais esquecerei. Vou lembrar a semana inteira isso aí. Olha só, quando Deus chama Abraão, ele chama um homem que tem muita riqueza e não tem filhos. E Deus promete para Abraão uma grande descendência e ele dá para ele uma posse de uma grande terra. Então, uma grande porção. A promessa de Deus para Abraão, ela se divide nessas 2 coisas. A posse da terra vai para um lugar que eu te mostrarei e uma semente muito grande. Mas ela não começa ali, porque essa foi a aliança que Deus fez com Adão. Ele fala, crescei, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Então, quando o homem perde isso com o pecado, no plano da redenção, ele já tem esse item de restauração. Você ter filhos, se multiplicar. O livro de Êxodo começa com essa frase. Os filhos de Israel, eles cresceram, se multiplicaram de maneira que a terra toda se encheu deles. A gente percebe que Israel, lá no Egito, como escravos, estão sendo bem-sucedidos em cumprir o plano de Deus. Porque o texto começa aqui dizendo que ali se cumpriu aquilo que Deus falou para Adão. Crescer e multiplicar e encher a terra. No Êxodo, lá nos primeiros versículos, diz, os filhos de Israel cresceram, se multiplicaram de maneira que toda a terra se encheu deles. Aí aparece uma guerra contra essa prosperidade. Mas aí a gente tem que entender uma coisa também interessante, que o que Abraão espera é um primogênito. O primogênito vai receber toda a riqueza, uma parte grande da riqueza. Faz parte da primogenitura receber uma parte da riqueza da família. Mas essa riqueza da família é toda funcional. Ele é rico por causa das funções que ele tem de proteger, de preservar, de salvar os irmãos. Então, essa é a ideia de prosperidade muito importante. Nunca existe uma prosperidade, um sucesso que é um fim em si mesmo. Tudo que Deus dá é para alguma coisa. Que é o que a gente vê muito nos dias de hoje, apesar de o espírito do pecado sempre se fez presente, de que nós queremos sempre mostrar prosperidade ou viver e experimentar a prosperidade para nós. Nós amontoamos coisas, bens, para contar uma história de sucesso. Olha, lá vai ele, é um homem de sucesso, lá vai ela, uma mulher de sucesso. Mas olha só o Hamilton Medrado ali de Porto Velho. Ele diz, gosto de falar com os meus filhos sobre a importância de ser e não ter. Sempre ensinei que as pessoas são mais importantes que as coisas. Quanto aos bens materiais, devem ser administrados e utilizados para servir a família e ao próximo. Me lembrou bastante aqui, a semana eu estava conversando com meu filho sobre os cristãos primitivos, né? Que aqueles que, lá no começo, né? Após o Pentecostes, aqueles que se converteram, a igreja começou a crescer, e aqueles que tinham muito, eles vendiam para que fosse
distribuído. Aqueles que eram muito prósperos financeiramente, eles vendiam para dividir para os outros que não tinham ou tinham pouco. Isso é prosperidade também. A igreja prosperando, né, através dessa união como um todo, né, pastor? Isso tem uma aplicação imediata. Eu posso falar da nossa vida. Você está sendo desafiado a servir em um lugar. E agora Deus te desafia a ampliar a sua capacidade de servir. Então eu tenho que me manter pensando que eu devo ser um servo apto à maior quantidade de coisas possível. Então eu não posso me imaginar que Deus vai me fazer um chamado e eu vou sentir uma inaptidão daquele chamado. Eu não vou conseguir servir porque eu negligenciei o preparo. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente se prepara, para ampliar a nossa capacidade de servir. Mas se você recebeu muita riqueza, então é óbvio que Deus quer muito de você que envolve riqueza. Então, Abraão era rico, mas você percebe para que era aquilo ali. Israel sai do Egito com muitas riquezas, mas aquilo ali, tudo, aquele ouro, tudo teve que ir para o templo. A gente tem essa perspectiva muito interessante. Eu diria, minha filha perguntou, Binal, para mim, pai, a gente é rico ou é pobre? Falei assim, filha, Deus não divide o mundo em classes. Só tem 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas em relação à riqueza. As que têm o que precisam, nós. Tem as que têm menos que precisam de nós. E tem as que têm mais do que precisam de nós. Precisam ser alertados. Só tem esses 3 grupos. Se você tem R$1 a mais do que você precisa, você já tem que pensar sobre isso. A sua vantagem precisa ser oferecida ao que está em desvantagem. Em desvantagem. Você nesse sentido. Se tem alguém no mundo que não tem o que precisa e existe alguém no mundo que tem mais do que precisa, não tem muito o que pensar. Olha, eu vou falando desses assuntos e penso que a gente está assim bem desalinhado com o que deveria ser o entendimento de prosperidade e sucesso. Porque se nós considerarmos, por exemplo, falas de Paulo, ou a vida de Paulo, ele ao dizer que assim, o morrer para mim é lucro. Para Paulo, viver era sucesso e morrer também pela causa, pelo evangelho, por esperar Jesus, seria também sucesso. Alguém hoje dizer que morrer para mim é sucesso, né? Eu queria dizer uma frase sobre isso. Sucesso, segundo o evangelho, não está na quantidade de coisas que você retém. Sucesso, segundo o evangelho, está na profundidade do seu esvaziamento. Isso é o sucesso do evangelho. Só passando ali por mais... foi aquela interação, não dá tempo? Meu filho tem 17 anos e é muito ligado às redes sociais. Ele já está na faculdade, mas ganha muito dinheiro com produtos digitais. Inclusive, fala em abandonar a faculdade. Percebo que ele não está sabendo lidar com o acesso precoce a muitos bens. É que o seu filho é parte de uma geração que está sendo ensinada a ganhar dinheiro mais fácil do que os pais ganharam. Isso começou com os jogadores de futebol. Todo garoto quer ser um garoto de futebol pela fama e pelo dinheiro, pelas riquezas, prosperidade. E esse é o discurso que está aí para todos nós, que nós precisamos gastar a vida para ter. É só um menino. A gente precisa apresentar o evangelho real para ele, meu pastor. Sim, dizer para ele para que serve tudo isso. Nunca diga que é a força do meu braço que conquistou tudo. É o Senhor que dá. E olha só como é o risco, né? O que é esse contentamento? Olhando ali para o Fala Povo, uma pessoa pode ter uma família com muitos filhos e ser descontente. E ter todos os filhos perto dele, ter a esposa perto dele e ser descontente. Uma pessoa pode ter toda a riqueza do mundo e continuar descontente, mesmo porque o padrão de riqueza está cada vez mais longe. Antes, uma pessoa que tinha um carro, ele já é rico. Hoje não basta isso. Aí vai aparecendo diante de nós a existência de milionários, aí aparece um bilionário, aí depois a gente fica batendo palma e colocando, evidenciando um trilionário. A sensação que a gente dá é que a gente está muito longe, porque se estica, coloca cada vez mais para frente a ideia de posse, e aí você corre que nem um doido, você nunca chegar em lugar nenhum. E pode ser descontente. Uma pessoa pode ser um jogador de futebol aplaudido pelo planeta e ser descontente. O que a gente conclui com isso, segundo o que Deus falou? Contentamento só pode vir de uma fonte. Então você pode pegar um Paulo que não tem nada, foi açoitado, não tem moral em muitos lugares onde ele passou. Ele é considerado por muitas pessoas um cristão mal-sucedido, porque eles achavam que cristão bem-sucedido não era perseguido. E ele fala, estou contente. e termina a vida falando. Quando Paulo escreve suas últimas palavras, ele fala do seu sucesso. E a frase dele, em suas últimas palavras, foi: combati o bom combate,
Conquistei a carreira, guardei a fé. Desde agora minha coroa está guardada. O que ele está falando? Sou uma pessoa bem-sucedida. Isso é tremendo. Ele coloca, a ideia dele de ser bem-sucedido e servir, ela é muito, muito conectada. Vem uma frase na minha mente que diz, da parábola dos talentos mesmo, que é muito citada, e naquela parábola, o prêmio de quem chegou com o talento foi bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Mas ele não chama de filho, isso é muito importante na parábola, ele não chama de funcionário. Servo bom, e a palavra lá para servo é doulos, o escravo. Escravo nunca enriquece. Se o escravo ganhar alguma coisa, ele aumenta o patrimônio do seu senhor. E no texto é bem-estar servo, entra na alegria do teu senhor. E você foi fiel com pouco. Aquilo que eu dei para você administrar, você administrou bem. Agora eu vou dar para você administrar uma coisa muito mais elevada. Mas mesmo assim, as propriedades não mudam de dono. Você agora desfruta da alegria de servir com mais coisas e mais profundidade. Mas fica aí uma ideia de sucesso, segundo a Bíblia, quando ela fala disso. Sucesso está no esvaziamento. O quanto você é capaz de se entregar e se esvaziar completamente. Uma pessoa completamente vazia não tem medo de absolutamente nada. Nada. Ele não tem medo de perder nada. A vida dele é só ganho. Se você se esvaziou, você só ganha. E é um esvaziamento com sentido, com propósito. Não é esvaziar e permanecer vazio. Exatamente. É o esvaziar-se dessas coisas, porque... Essas vaidades, esses desejos, essas vontades banais. Exatamente. Você já teve a oportunidade de ouvir um missionário? Eu não conheço um missionário que está fora do seu local de missão, que não tenha com vontade de voltar. As histórias que eles contam são histórias de agruras. Aí você fala, e para onde você quer ir agora? Para lá. Porque ele se realiza servindo naquela missão. Isso é tremendo. Ai. Fantástico. Foi 1h30 de muita conversa, de muito aprendizado. A gente queria mais, a gente quer sempre a sua companhia. A gente vai se despedindo por aqui, meus amores. Pois é, amanhã a gente está de volta por aqui, se Deus quiser. Coladinho com a gente vem o Vida e Saúde, falando hoje sobre Terça na Cozinha Temperos. E amanhã, aqui no programa, a gente fala um pouquinho sobre quando meu filho sai de casa para realizar os sonhos e algo dá errado, tem que voltar. E agora? A gente volta amanhã. Valeu, gente!